Deus levantou profetas na história para apresentar o plano dele com toda a história da redenção, com aquilo que ele ia fazer, que ia culminar em Cristo Jesus, que, como você disse, ia chegar lá no tempo da nova aliança, que vai entrar a igreja, que vai entrar chega até no Apocalipse. Então, assim, dizer que, sabe, Deus, ele tem que me dar um negócio aqui, uma revelação agora, porque senão é uma presunção espiritual disfarçada de piedade que me incomoda. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Marcos Botelho. Eu separei, e você vai assistir agora, os melhores momentos de várias lives que eu faço semanalmente sobre interpretação bíblica. Antes da gente entrar no vídeo que eu separei, eu gostaria de dar uma dica para você que gosta desse assunto. Eu fiz uma sala de Telegram onde diariamente eu posto áudios e vídeos para quem está interessado em estudar a Bíblia e entender os princípios hermenêuticos. É de graça, é só você baixar o aplicativo, que é como se fosse um WhatsApp. E por que eu criei esse grupo de Telegram gratuito? Primeiro, porque fica mais fácil para mim mandar esse material para você. Segundo, porque não vai ter algoritmos. O que eu mando a gente vai poder conversar diretamente. E terceiro, porque eu acredito que os princípios hermenêuticos de interpretação bíblica devem ser ensinados para todos e não apenas para pastores. Então a gente se vê na sala de Telegram, que você encontra o link aqui embaixo. Baixa agora. Vamos lá para o vídeo? Agora vamos falar dessa figura, porque assim, no final a gente vai falar um pouco sobre profecias nos dias de hoje, mas eu quero começar pelo começo. A gente é exposto à Bíblia e a gente tem Gênesis ali, que conta a história da queda, do que era para ser, mas não foi. Depois você tem a história dos pais ali, da fé, a família que vai gerar uma nação e que vai abençoar todas as nações, uma família que vai virar um povo de sacerdotes. Aí em Êxodo você vai ver um Deus com um nome poderoso que vai tirar o seu povo. Toda hora que vai acontecer uma coisa boa, parece que, sabe, a história bíblica é muito assim. No capítulo 2 de Gênesis está lindo a história, mas no capítulo 3, sempre que vai ser na hora de desfrutar com Deus, acontece uma coisa muito ruim, estraga tudo. O homem e a mulher morrem. Aí você vai lá, na hora que Deus dá os 10 mandamentos, faz uma aliança, escolhe Moisés, o povo tá lá, vai descer com a aliança, aí eles adoram um bezerro de ouro, estraga tudo. Aí Deus já fala, não vou ficar com esses caras, vamos ter que fazer. Aí tá bom, eu vou morar com vocês, mas vamos fazer todo o processo de entrar no tabernáculo, de Deus está com vocês, eu vou dar as leis. Aí na hora, depois dos 7 dias que vai ter os primeiros sacerdotes ali, os Arão e seus filhos, aí vamos agora celebrar a presença de Deus, o fogo de Deus veio. De novo eles arruinam, 2 pessoas ali, entram os filhos de Arão e estragam. Então assim, até aí não tem o papel, vamos dizer assim, oficial de um profeta. Até então, a gente tem um representante, que era Abraão, Noé, Adão, Moisés, mas não tem. E aí, como é que aparece do nada uma figura que vai ocupar muito da Bíblia, e até hoje ocupa muito das nossas falas? O profeta, eu gosto de explicar o profeta como um auditor da espiritualidade de Israel. Tá? O profeta é esse que faz a auditoria da espiritualidade do povo de Deus. Entendeu? Esse é o profeta. O profeta é uma pessoa que Deus levanta. Deus, ele levanta de maneira bastante particular e individual. Não existe, ele é completamente diferente, por exemplo, da escola do sacerdócio, que era hereditário. Então são Arão e os filhos de Arão que vão seguir o ministério sacerdotal. Não. O profeta é uma pessoa que Deus levanta no meio do povo para, enfim, a tratar a caminhada do povo de Deus, porque uma coisa é Deus ter dado tudo isso que você falou, ter dado a lei, ter dado a revelação, ter enviado o culto, ter dado o tabernáculo, ter dado todas essas coisas. Outra coisa é andar na linha, né? Outra coisa é seguir esse padrão que Deus tinha estabelecido. Então, quando o povo precisava, especialmente ser auditado, repreendido, eventualmente ser avaliado em sua caminhada com Deus, isso se dava pelo movimento profético. Então, Deus levanta os profetas. Então, o primeiro no Antigo Testamento que é tratado como profeta mesmo é Moisés, né? O próprio Moisés, ele é tratado lá enfim, Deuteronômio capítulo 34, você vai ver lá no final, não houve outro profeta como Deus tinha levantado Moisés, né? Ali na história de Israel inteira não teve ninguém como ele, com quem Deus falava face a face. Então, esse profeta, ele é uma figura muito interessante, porque ela tem esse tom emergencial, sabe? Ela tem esse tom
tom de se o profeta está falando é porque tem alguma coisa importante que está passando às vistas do povo ou que eventualmente algo muito importante precisa ser tratado urgentemente, entendeu? Porque se não tem esse caráter de emergência, Deus vai usar o mecanismo do sacerdote, Deus vai usar o rei, Deus vai usar outros movimentos, mas apareceu profeta é porque é algo importante, é porque é algo emergencial, é algo que Deus precisa se movimentar de maneira imediata. Ele não pode esperar a agenda do ensino lá dentro do templo no sacerdócio. Ele não pode esperar. Então ele levanta imediatamente o seu servo e aí esse indivíduo fala em nome do Senhor ao povo. Ele instrui, ele confronta, ele admoesta, enfim, ele reprova, ele aprova. Então, como eu estou dizendo para você, ele faz essa auditoria, tá, do povo de Deus, da espiritualidade do povo de Deus. Uma coisa legal que você falou aí, que eu sempre gostei, é que profeta não tem pedigree. Às vezes a Bíblia vai até narrar o pedigree, mas, por exemplo, no caso de Jonas. Jonas é um cara de pedigree de profeta, mas é quase como, a vez que a Bíblia faz isso, é quase como irônico. Deixa eu pegar alguém que é de pedigree e mostrar como não tem nada. É o mais pilantra, né? É o mais desobediente, né? É o mais obediente, cara. Também, graças a Deus que tem ali um pouco a descendência de Jonas, que a gente sabe datar ali mais ou menos por que Deus tá dando aquele recado ali. Mas assim, mas não tem pedigree. Isso é muito legal. Quase como o humor de Deus. Ou a ironia, vamos dizer assim. Sim, porque, cara, ele escolhe uns que fala assim, não, escolhe o mais fácil, mas aí Deus vai lá no outro lado dizer assim, o mais fácil não, já se vendeu. Então, eu queria que você trouxesse Amós, aqui... né? O Amós, por exemplo, só para ilustrar isso que você está falando. Eu quero que você traga aqui alguns nomes desses profetas sem pedigree ou que são improváveis. Por exemplo, o profeta Amós, na hora que você estava falando, foi um dos que mais me veio à mente aqui. O profeta Amós, ele era um fazendeiro, um agricultor, ali da região de Tecoa. Ele era completamente sem pedigree, e no final das contas ele se torna alguém que faz algumas profecias bastante importantes, né? O profeta Amós, ele é alguém que não somente fala sobre o movimento dessa justiça social, que a gente vai eventualmente falar bastante aqui, que é uma temática bastante forte, mas o profeta Amós é um dos poucos dentro do Antigo Testamento que articula com detalhes a questão da teologia do dia do Senhor, o dia em que Deus iria derramar o seu juízo e tudo mais. Então, o profeta Amós, embora não tenha nenhum pedigree, como você vê lá, se abre lá no livro de Amós, é um fazendeiro, ele é um agricultor, alguém que está lá na fazenda, lá longe, ele não está dentro da aristocracia, como por exemplo Jonas, né, você mencionou, né, Jonas estava dentro da aristocracia, ele ministrava ao rei, ele era um cara que, enfim, tinha muito pedigree, etc. Agora, é justamente o Jonas, o que tem pedigree familiar, que é o fujão, e o Amós, o fazendeiro, que, enfim, é simples de tudo, inclusive até o texto de Amós, ele é bastante rústico na sua forma original, e ele é o que articula uma teologia importantíssima para o Antigo Testamento, como por exemplo a teologia do dia do Senhor, entendeu? Então, isso é uma coisa muito interessante. Você pega o próprio profeta Isaías também, que não era um homem de grande, sabe, de grande pedigree. O próprio Abacuque, que inclusive ele é um ilustre desconhecido na Bíblia. Ele é tão sem pedigree que a gente nem sabe muito sobre a vida desse cara. Existe muita conjectura sobre quem teria sido, o que aconteceu na vida dele. O Martinho Lutero falou que ele era um cara carinhoso porque a expressão Rabac, né, de onde vem o nome dele Abacuque, quer dizer abraçar, né? Então ele falava, isso daí é o profeta que abraça e tudo mais. Porque a gente conjectura, porque a gente não sabe quem são esses caras a fundo, né? Mas assim, falando de maneira muito imediata, você tem também, por exemplo, Ulda, que ministrou no período do Reino Dividido. Você tem outros profetas que não escreveram necessariamente um texto inspirado, mas que foram servos de Deus sem qualquer pedigree, né? Tô lembrando de Gade, que era o vidente de Davi. Enfim, tem vários ali que, se você pega, são indivíduos que Deus levantou de maneira bastante espontânea, emergencial, para tratar um determinado tema e seguir assim, entendeu? Eu acho muito legal essa pegada do profeta, que o que fundamenta a mensagem do profeta é que ele ouviu a voz de Deus e não que ele é alguém especial, que ele tem uma certidão de nascimento pesada, ou tem um currículo grande. Ele simplesmente precisa ser ouvido pelo povo de Deus porque ele é alguém que ouviu a voz de Deus. Isso eu acho sensacional. Como é que você gosta de dividir os profetas no Antigo Testamento? Porque alguns gostam de dividir entre antes do exílio, durante ou pós, alguns pelo tamanho do documento, os três maiores, daí você coloca os outros que a gente sabe, estudando, estão todos juntos no mesmo documento, os menores. Como é que você acha que é o melhor jeito, quando você vai ensinar para pessoas que estão querendo se aprofundar um pouco mais, de entender as divisões dos profetas?
Cara, eu acho que tem dois jeitos bastante importante de você, talvez didático, né? Eu acho que o jeito mais comum é tentar fazer isso sincronicamente, né? Dentro da cronologia. E aí você tem os profetas pré-exílicos, os profetas exílicos e os pós-exílicos, né? Então os profetas que falaram antes de acontecer o exílio, enquanto estava acontecendo ali a destruição de Jerusalém, ali naquele miolinho ali de mais ou menos uns 20 anos antes e uns 20 anos depois da destruição de Jerusalém, que são os chamados profetas exílicos, e você tem os profetas pós-exílicos, né? Então, essa é a distinção mais comum que você vai ver. Se você pegar livros aí de introdução à Bíblia, de introdução ao Antigo Testamento, de introdução até ao texto profético, você vai ver essa distinção. Uma outra distinção bastante clássica que você encontra no texto bíblico é essa distinção em termos de tamanho mesmo, né? Em termos de importância. Então você tem os chamados profetas maiores e os profetas menores, né? Os maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, só que Jeremias escreveu também as Lamentações. Todo mundo acha que Lamentações é uma pessoa. Não, Lamentações é um livro do Jeremias. E aí você tem os profetas menores, que não é necessariamente que eles são menos importantes, mas porque o seu texto ele é menor, a quantidade de texto, tanto é que, como você mencionou, no cânon, na ordem da Bíblia hebraica, né, da Tanaká, você tem esses 12 profetas menores como um único livro. Eles compõem um único livro, né, o livro dos 12. Por quê? Porque se você compara o tamanho da quantidade de escrita que você encontra, por exemplo, Isaías e Jeremias, e você vem para os profetas menores, eles todos não dão um Isaías inteiro, entendeu? Então, basicamente é isso. Então, essa é uma outra categoria bastante didática que o pessoal usa. Nas igrejas é muito comum você ver os pastores falando profetas maiores, profetas menores, etc. E, finalmente, tem uma outra temática que não é nem cronológica e nem coisa, mas é teológica, né? Então, você tem aqueles profetas que você encontra no texto bíblico que eventualmente escreveram, né, algum texto bíblico, que a gente chama muitas vezes de profetas da escrita, e você tem aqueles profetas da palavra, que também são narrados no texto bíblico, que são profetas, mas que não necessariamente deixaram um registro, um livro. Por exemplo, o profeta Natã. A gente não tem o livro da profecia de Natã. Então, o profeta Natã, a categoria dele é chamado um profeta da palavra. O outro o Isaías, é um profeta do escrito. Então, enfim, essa é uma terceira categoria que você encontra em alguns livros. Aqui eu tô lembrando de cabeça aqui, você encontra essa categorização lá naquele Stanley Ellison, lá do Conheça Melhor o Antigo Testamento. Você encontra essa mesma categoria lá na introdução ao Antigo Testamento do Lassor. Então, assim, tem essas três maneiras de você diferenciar. Eu vou ser bem honesto com você, eu não gosto muito dessa divisão maior e menor. Eu entendo que quando eles falaram profetas maiores e profetas menores, eles estavam se referindo ao tamanho dos escritos desses homens, mas eu acho que isso dá uma conotação ruim, sabe? Tipo, então eu desprezo o Oséias, o Joel, o Amós, o Obadias, o Jonas, o Miqueias, o Naum, o Abacuque, o Sofonias, o Ageu, o Zacarias e Malaquias. Então, eu desprezo, sabe? Eu acabo ficando com essa tentação de falar, é profeta menor. Então o bom mesmo é ver o pastor pregar em Isaías, o pastor pregar em Ezequiel, o pastor pregar em Daniel. Nossa, Daniel tem um monte de visão lá, tem uns negócios lá cabuloso. Então isso é legal. O pastor pede para abrir um profeta Naum. O pessoal não gosta, né? Então acaba criando um preconceitozinho, né? Mas aí é ignorância, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma curiosidade. O Jonas, ele é um profeta da palavra ou da escrita? Porque ele não... Ele aparece no livro de 1 Reis, tá? Ele aparece no livro de 1 Reis, capítulo 13, se não me engano. Mas ele é considerado um profeta da escrita porque tem um livro, né, de Jonas. Apesar de existir uma grande discussão, que eu acho que você está querendo cair aí, se Jonas é uma figura histórica, se a narrativa do livro de Jonas aconteceu. Na verdade, nem é isso. Não, eu acredito que é histórico e figurado também. Uma coisa não anula a outra. Mas é porque no texto não diz que ele escreveu, mas também, se não foi ele que escreveu, quem escreveu para saber tantos detalhes? Agora, se foi ele, é de uma humildade ele escrever aquele texto onde ele não acaba bem. Então, assim... E não somente não acaba bem, né? É que meio que não acaba o livro, né? Deus termina com uma pergunta, e aí a gente fica esperando, né? Assim, e aí, vai terminar o livro? Não termina, né? O livro não termina. Então... Era um jeito deles, é igual Atos, né? É um jeito de escrever que deixa é o be continued, só que você não tem a segunda temporada. Exatamente. Foi cancelada pela Netflix.
Exatamente. Então, enfim, mas eu acho que é isso. Uma última, se você quiser depois preparar os cortes aí, que é muito parecido com o modelo sincrônico, é você separar os profetas a partir dos reis, para os quais eles eventualmente ministraram, né? Então, existe uma escola que gosta de juntar, por exemplo, o pessoal tá mencionando aqui nos comentários, né? Tem a profetisa Ulda, que estava lá nos dias do rei Josias, mas não era só, enfim, Isaías, que estava lá no dia de Acás, enfim, inclusive Acás é o rei que recebe o oráculo do tal lá do menino, olha, a virgem conceberá e você dará luz ao menino. Então, assim, Acás é esse rei que recebe em primeira mão esse oráculo. Então, enfim, você tem essa escola dentro da teologia do Antigo Testamento que tenta conectar o rei com o profeta, né? Então, nesse período, então você tem, por exemplo, um profeta da palavra que todo mundo conhece, que é o profeta Elias, né? O Elias e Eliseu são profetas da palavra, mas não são profetas da escrita, porque não tem os livros de Elias e Eliseu, mas eles estão ali nos dias do reinado dividido e eles estão ali na dinastia de Onri, né? Ali nos dias de Acabe e tudo mais. Então, assim, o grande inimigo de Elias é uma rainha, é a esposa de Acabe, é Jezabel e tudo mais. Então, assim, os teólogos do Antigo Testamento, eles querem, assim, juntar esse período do reinado, não necessariamente a data cronológica, mas o período do reinado, esse tempo em que estava acontecendo essas coisas, com a vida do profeta. É interessante, porque Elias é um dos profetas mais fortes e famosos, e ele não tem o livro. Não. Agora, uma coisa que a gente deixou, mas para quem ainda está começando os estudos, na Tanaka, ou Tanaka, como o Isaac falou, os livros que a gente chama na nossa divisão de históricos são proféticos. Sim. Então, quando você vai estudar reis, você está estudando... apesar que reis está aí no nome, são os reis, mas você está acompanhando e está na categoria dos profetas. E várias vezes os profetas viram o protagonista ali nas histórias dos reis e tudo mais. Mesmo os reis não querendo. Aliás, isso é uma das coisas que eu acho mais maravilhosas na Bíblia, porque em todos os escritos, ou na grande maioria dos escritos antigos, o rei determina a biografia, então ninguém fala mal dele, senão ele mata. Ele determina o que vai ficar para a história, ele determina quem vai ser o protagonista. E quando você vai na Bíblia, não é nada disso. Assim, 90% dos reis são uma lástima. E assim, você tem um pouquíssimo, e tudo está registrado. Então, não é os reis, não são a corte, o rei, os poderosos que mandam o que vai ficar na Bíblia. Teoricamente, é Deus ali na inspiração. Teoricamente, na prática mesmo. O livro de crônicas, os dois livros de crônicas, que é um livro único lá no cânon hebraico, eles têm uma perspectiva um pouco mais propagandista do reinado. As crônicas dos reis, então você tem... Parece que o cronista, ele de vez em quando dá uma passada de pano, sabe? Mas ele Davi... não é o último livro? Não é o último livro? É o último livro da... Então... Porque aí eu entendo um pouquinho mais... Porque o reinado tinha caído. Exatamente. Então, vamos fazer uma revisão e tentar melhorar um pouco a imagem. É o famoso saudosista, né? É o famoso saudosista. Sempre quando o cara morre, quem conta a história conta um pouquinho melhor. E aí exatamente. a gente entende. Só que para nós, a gente acabou de ler Reis e entra em crônicas, fala, tá repetindo tudo, que chato. Mas não deveria ser essa experiência do leitor. Você deveria passar por todo o Antigo Testamento e aí pegar crônicas. Exatamente. E aí você vai ter. E tem um pouco essa visão, sim. E tá perdoado, né, cara? Depois do exílio de tudo que viveram, vamos tentar lembrar Vamos lembrar das coisas boas, né? Ele sendo uma traste, era melhor do que Nabucodonosor, do que Roma. Sem dúvida. Então, assim, o livro dos reis, ele é diferente do livro das crônicas, porque o livro dos reis, ele de fato mostra os reis, especialmente, de uma maneira bastante visceral, né? Então, por exemplo, eu acho muito interessante, porque segundo Samuel, capítulo 24, que é o último capítulo do livro de Samuel, ele fecha o livro de Samuel com Davi lá em cima. Davi, ele fez o recenseamento, pisou na bola, mas só que aí Deus, ele perdoou ele, e aí ele constrói um altar lá na Ira de Araúna, e aí ele sacrifica, e aquele lugar é o lugar onde vai ser o templo que o seu filho vai construir depois, etc. E aí você vira a página, é muito interessante, porque Samuel também, ele tem essa visão bastante de ênfase da monarquia, Davi, etc e tal. Aí você vira a página, você começa o livro de 1º Reis. No livro de 1º Reis, o Davi está velho,
e desculpa a expressão aqui, mas brocha, entendeu? Tá uma confusão já no Império, porque ele já tá tão velhinho que aí eles fazem um Miss Israel, aí arrumam lá a Abisag, que era a Miss Israel, pra dormir com o rei, pra aquecer o rei. E o texto de Primeiro Reis, ele é irônico, porque ele diz que a menina dormia todos os dias com o rei e ela continuava donzela, entendeu? Então aquele homem glorioso que não podia ver uma mulher tomando um banho do terraço, sabe, que não deixava passar nada, ele dormia no final da vida com a Miss Israel e não dava conta da Miss Israel, entendeu? Então assim, é muito interessante porque basta virar uma página que você já tem uma outra leitura, sabe? Aquele rei viril, poderoso, cheio de, sabe, agora já tá velhinho, já não dá conta mais, entendeu? Aquele homem cheio, tá uma confusão, Adonias tá se autoproclamando rei, o Natan e a Batseba estão fazendo lá uma baita de uma intriga familiar e etc, para ver se o Salomãozinho assume como o herdeiro e sucessor do trono. Então assim, é o que eu costumo dizer, a gente acabou de sair um pouquinho aqui, mas ler o relato dos reis no Antigo Testamento é muito mais legal do que assistir Game of Thrones. Cara, isso eu vou deixar para uma outra live, porque Beleza. só o roteiro de Samuel e Reis dá pra gente brincar aqui e conversar bastante, que é maravilhoso, o enredo, Né? todo. Uhum. Aliás, o enredo diz mais do que as histórias picadas para quem quer ler. Vai nessa. Os profetas preveem só o futuro, porque a gente vai ver os estereótipos hoje da profetisa ou do profeta, em muitas igrejas, não são todas, mas aí... Sim. Pessoa, eis que vos digo. Eu sempre digo que Deus fala na Almeida Corrigida Fiel, é sempre na linguagem, cara, que já. Olha, Deus não fala na linguagem de hoje, é profanar eis mesmo. Que digo, irmão. Eis que vos digo. Você fala assim, irmão. Aí. E também é sempre alguma coisa do futuro, ou uma desgraça, ou uma gravidez. Eu fiz uma pesquisa hoje, percebi que profecia sobre gravidez e namoro é o que o bicho pega. E se você tá doente, geralmente, sempre vem alguém de bom coração e profetiza que você vai sair ou sua mãe vai melhorar, ou não sei o quê. E a gente sabe que profecia não pode ser um horóscopo, aonde você vai jogando, se bater, bateu, colou, se não bater, então o cara joga 10 profecias, uma deu certo, vamos dizer assim, aí é um profeta. Sendo que no Antigo Testamento, se 9 deu certo e uma deu errado, tu tava danado. Mano, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa desmistificar é esse conceito de um profeta como uma espécie de adivinho, sabe? Como uma espécie de um cara que fica sempre, sabe, com a bola de cristal. Eu costumo dizer que o pessoal, quando pensa no profeta, eles lembram do Gandalf, sabe, que tem a bola de cristal, não é nem o Gandalf, é o Saruman, né, o Saruman que é o mago lá do Sauron, então tem aquela bola de cristal que ele consegue ver tudo, ele vai em tal lugar, não sei o que, barará. Não, isso não é ser profeta. Como eu disse para você, de fato, os profetas de Deus usou para trazer revelação sobre eventos futuros acerca da nação de Israel e acerca daquilo que a gente chama de história da redenção. Deu para entender? Em momento nenhum você vê os profetas, eles descobrindo eventos futuros por descobrir eventos futuros. Eles tiram o véu do futuro para apresentar coisas que fazem parte de todo aquele plano de Deus no processo de história da redenção, sabe? Então, isso precisa ser uma coisa muito importante, porque tendo dito essas coisas, os profetas hoje que chegam pra gente e falam assim, ó, eis que te digo, e amanhã vai acontecer isso. A pergunta que a gente tem que fazer é, como isto que eu estou ouvindo participa do processo redentivo de Deus na história, entendeu? Então, assim, não faz sentido a gente desconectar essa capacidade que Deus dava ao profeta do Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Por exemplo, Ágabo profetiza para Paulo lá no Novo Testamento. As filhas de Felipe eram profetisas. Então, você tem uma escola profética que transcende o Antigo Testamento e chega no Novo Testamento, mas sempre que esses profetas são descritos na Escritura, eles são descritos quando revelam coisas do futuro, sempre revelando eventos que fazem parte de um grande plano redentivo de Deus na história, entendeu? Não é descobrir o futuro, é menino ou menina, senta na colher ou no garfo. Aí vem sempre aquela profetisa e fala, não, eis que te digo, é uma menina. Minha esposa ficou grávida, o que tinha de gente falando, não, vai ser menino, vai ser menino, vai ser menino. Maravilhoso, sou pai de uma menina linda. Então, assim, eu acho sensacional porque... Sabe que a gente brincava? Que a profetisa vinha e falava assim, eis que vos digo que será menino, mas se duvidardes, será menina. Será aí menina. fica fácil, né? Eis que te digo, amanhã vai fazer sol, mas pode chover.
chover. Então tá bom, aí beleza, né? Dizer que vai nevar, você não fala, né? Então, enfim. Então, assim, Mas, onde eu tô Isaac, querendo... peraí. Vamos parar aqui, que essa parte, pra mim, eu acho a mais importante dessa live. Uhum, Porque, assim, a pergunta que eu acho que todos nós temos que fazer um dia, ou várias vezes durante a nossa vida, é o quão sério a gente quer levar a Bíblia. E, às vezes, a gente vem de tradições que... Às vezes, não. Toda vez a gente vem de uma tradição que é muito confrontado com a Bíblia sempre. uhum, Por exemplo, eu sou presbiteriano e o meu confronto que eu tenho recebido muito ao longo desse último ano é o Espírito Santo, é uma trindade capenga, uhum. é uma coisa assim que a gente, na minha experiência, talvez você veio do meio pentecostal, que algumas coisas vão ser confrontadas até nessa live. E isso, para mim, Isaac, é fundamental. A profecia tem a ver com a igreja Uhum, e com a uhum, história da redenção. Então, lá no Novo uhum. Testamento, você falou daquele profeta que preveu fome em toda uma região. E Isso, por que ele preveu fome? Não é porque ele queria, vai vir fome. Não é para ninguém correr e exatamente. conseguir comida. A Uhum, questão era que aquilo era para que a igreja tinha que se mover para uhum, com generosidade, para uhum. cuidar daqueles irmãos, e era uma igreja gentílica que ia Sim. cuidar de irmãos da igreja judaica, e aquilo ia Uhum, mudar a história da igreja. Então, assim, a profecia, essa é a pergunta antes de você pensar se é verdade ou se é falso, se uhum. é, sei lá, se é de Deus ou se é carnal, o que eu estou recebendo, por que que isso tem a ver com a igreja de Jesus Cristo, com a comunidade? Então, não é mais se eu tenho meu bem-estar ou não. E Exatamente. com isso, eu não estou falando que Deus não fala individualmente, ou que Uhum, Deus não se importe com quem você vai casar, se você vai ter uhum, filhos e tudo mais. Só que você reduzir Deus para spoiler de vida, eu quero uhum, saber qual é. Não precisa para você saber que é uma menina ou um menino esperar um uhum. profeta. Para quê? Hoje se Exatamente. tem, Exato. você pode fazer ali e A fazer o seu. sexagem, né? Você faz o exame e já era, entendeu? Então, assim, cara, eu acho que isso é fundamental. E eu sei que vai ter gente falando, até parece que Deus não se importa, Deus me ama tanto que ele tá se importando. É. Cara, não é isso. A questão é como as profecias, a gente vai viver um evangelho que o valor que a gente está aplicando na nossa vida vem da Bíblia ou de tradições que a gente começou a inventar. Exatamente. E eu acho que é isso mesmo. A gente precisa se deixar ser colocado em xeque por Deus, sabe? Pela palavra. Então, assim, é muita arrogância da nossa parte a gente achar. E, de novo, eu vou contar uma história daqui a pouco pra você, pra dizer como eu sou meio pentecostalzinho, assim, em algum sentido. Mas é muita arrogância da nossa parte a gente achar que, enfim, onde eu vou trabalhar amanhã, que eu vou fazer, sabe? Qual que vai ser o nome do meu filho, essas coisas todas, elas ocupam uma primazia na agenda de Deus na história, sabe? Eu acho que é se colocar numa posição de alguém que se vê muito além daquilo que convém, sabe? Eu não quero parecer, sabe, arrogante, alguma coisa do tipo, mas Deus levantou profetas na história para apresentar o plano dele com toda a história da redenção, com aquilo que ele ia fazer, que ia culminar em Cristo Jesus, que, como você disse, ia chegar lá no tempo da nova aliança, que vai entrar a igreja, que vai entrar chega até no Apocalipse. Então, assim, dizer que, sabe, Deus, ele tem que me dar um negócio aqui, uma revelação agora, porque senão é uma presunção espiritual disfarçada de piedade que me incomoda, sabe? Me incomoda. Achar que a minha história está acima daquilo que Deus está querendo fazer na história. Então, isso me incomoda. Eu sei que muitos não pensam dessa maneira e que de fato esperam essas coisas, uma indicação de Deus, um direcionamento de Deus. Eu acho que a gente não pode botar todo mundo como se fosse farinha do mesmo saco, mas a gente precisa reconhecer isso, que quando a gente olha para o texto bíblico e a gente vê o ministério profético, no que diz respeito a desvendar o futuro, a tirar o véu que cobre o futuro, então nesse termo de revelação, os eventos que foram anunciados, eles tinham alguma coisa a ver com a história da redenção, tinham alguma coisa a ver com o que Deus ia fazer para salvar, providenciar salvação para a humanidade. Tem a ver com aquilo que Deus está operando redentivamente na história. Então não tem nada a ver com agenda particular. Não tem. Você pode olhar todas as profecias que você encontra no Antigo Testamento e no Novo, todas elas não têm a ver com coisas, minúcias de particularidades. Todas elas estão encaixadas num todo, entendeu? Então, você virar e falar assim, porque Deus ele tem que me mandar um profeta aqui para dizer com quem que eu vou casar, eu acho que é uma presunção espiritual muito discreta,
sabe? Disfarçada de piedade. Ao mesmo tempo, Marcos, eu queria só fazer uma ressalva aqui e dizer que eventualmente Deus pode, sabe? Não, mas Deus... peraí. As histórias de profecia, eu tenho uma, a gente vai guardar pro final. Que essas histórias a gente vai... O pessoal aguarda. A gente conta. Eu preciso, fica pra... Calma, vai ter. Não, eu só queria dizer que o fato de a gente entender que a profecia está linkada com a história da redenção, isto não quer dizer que eventualmente Deus ele não anuncie, não fale alguma coisa para os seus servos, entendeu? Que ele não opere graciosamente e eventualmente ele mande sim uma mensagem. Eu e você temos N histórias para contar sobre isso, Deus intervindo na história, entendeu? A gente crê num Deus que intervém. Eu tenho mais uma questão antes da gente vir para o presente, que me dá a impressão, Isaac, vê se é uma impressão minha ou se isso é bíblico mesmo, que quando o rei está bem, a figura do profeta some. E aí minha pergunta é essa, o que a Bíblia fala de profetas quando é um Josafá da vida, é um rei bom? Porque, e aí é lógico que eu tenho uma má intenção, uma boa intenção por trás dessa pergunta. Porque hoje em dia sobe lá, sei lá, o presidente ou um vereador, alguém que está eleito que vai de profeta profetizar mais coisa boa, ou botar a mão, ou orar. Aí só estou orando. A Bíblia fala para a gente orar pelos nossos governantes, eu estou ali. E aí, cara, o que parece que aqui é o contrário. Quando sobe alguém que é da igreja, ou religioso, ou nem isso seja, mas tem algumas pautas que se acham, parece o profeta. Então, assim, se na Bíblia, o profeta, ele geralmente aparece quando tá ruim, e principalmente um rei, principalmente os governantes a quem Deus designou para ser autoridade, então ele tá lá. E também uma segunda pergunta, Isaac, me parece que geralmente profeta é sempre, ou na grande maioria, a minoria do povo que se diz povo de Deus. Então, sempre que levantou profeta, me parece que a igreja da época, que é o povo, falava, idiota, cara, o que você tá fazendo? Parece que assim, você xingava, falava, esquece esse cara, cancelava. É isso Jeremias, mesmo? né? É isso mesmo. O profeta deixa eu fazer um parêntese nisso que você está falando, que isso é muito importante. Eu estava lendo outro dia um comentário de um cara chamado Ian Provan. Ele escreveu o tomo do Livro dos Reis, daquele comentário internacional do Antigo Testamento. E é muito interessante porque ele diz o seguinte, ele fala que uma coisa que a gente perde na nossa leitura é que se Deus ele precisa usar o rei para promover renovação na nação de Israel, isto é algo sempre descrito no Antigo Testamento como algo desconfiável, ruim. Deu para entender? Ruim. Porque o papel do rei não é ser reformador da fé. O papel do rei não é ser o que vai instruir a lei. Isso é papel do sacerdote, entendeu? Isso, em outras palavras, se Deus tem que usar o rei, é porque o sacerdócio faliu. Deu para entender? Se Deus tem que usar o rei, é que o sacerdócio faliu. E se Deus tem que usar o profeta, é porque o sacerdócio e o rei faliram. Deu para entender? Em sua vocação. Então, é muito interessante nesse sentido. Então, sim, você tá certo em olhar e ver que quando você encontra lá os 5, talvez 6, dependendo de como a gente, enfim, olhar para alguns dos reis, aos 6 bons reis de Judá, né? Então, só para localizar o pessoal aqui historicamente, você tem o Reino do Norte e o Reino do Sul. Reino do Norte, 19 reis, nenhum rei bom, todo mundo ruim. Reino do Sul, 20 reis, 5, talvez 6, há quem argumente para 7, mas eu diria que eles são 6. Então você tem 6 reis bons que esses caras, mandaram bem, sabe? Eles governaram sendo tementes ao Senhor e promoveram uma espécie de reforma espiritual ali na nação de Israel. Então, tendo dito isso, tendo estabelecido isso, o que o Ian Provan fala é interessante que você não tem um movimento predominante de ação profética nos dias desses reis, entendeu? Por quê? Porque Deus, ele tá atuando com gente bacana, com gente boa, gente, sabe, legal. Então, enfim, eu sei que tem muitas implicações práticas disso que eu estou falando, porque tem muito crente que acha que, dependendo da pessoa que eu vou eleger para sentar no trono, ou sentar na cadeira do Palácio do Planalto, ele vai ser uma bênção. Entendeu? Ele vai ser o que vai nos conduzir de volta aos caminhos do Senhor. Mas esse não é o papel do rei, entendeu? Esse é o papel do sacerdócio, esse é o papel do profeta. E se Deus tiver que fazer isso pela via do rei, é porque o sistema sacerdotal faliu. Em outras palavras, eu posso polemizar aqui, achar que um presidente, ele é uma solução espiritual, significa, então,
por definição, dizer que a igreja faliu. E quando tem aliança no Antigo Testamento entre o sacerdote e o rei, porque assim, você vai ver às vezes o rei, tipo Saul, querendo exercer e mandar no sacerdote. Exatamente. E isso a gente já viu que não dá certo. Por isso que é do Antigo Testamento a laicidade sacerdotal, vamos dizer assim. Exatamente. É do Antigo Testamento. A gente pensa, não, isso é muito moderno. Não é não. Toda vez que os caras estão muito na aliança, aí Deus chama alguém de fora, sem contar, Isaac, que a gente nem falou dos profetas que nem israelitas eram. Exatamente. Gentílicos. Tipo Balaão, vamos dizer assim, um mago, sei lá o que você diria que ele era? Era Você quer que eu fale a real? Um pajé, eu não sei o que ele era. Um macumbeiro do mundo do Oriente Médio Antigo. Ele estava lá para fazer um despacho. Ele estava lá para fazer um despacho e amaldiçoar Deus. Lá embaixo, no acampamento, estava todo Israel reclamando, querendo voltar para o Egito, ali em Números. E aí Deus, ainda com a sua graça ali, falando pro profeta, só profetiza a bênção. É um negócio assim que teologicamente não tem como encaixar em nada. É um negócio que Deus está agindo, levantando os de fora, porque pelo jeito não tem ninguém de dentro. A coisa bagunçou total, né? Existe uma discussão, se a gente olha lá em 2 Crônicas, no capítulo 9, a gente encontra um profeta chamado Ido, tá? Ele profetizou, ele escreveu, ele aparece no texto lá de 2 Crônicas, capítulo 9, como o autor de um livro chamado Os Atos de Salomão. Você pode dar uma olhada lá, depois você vai ver. Esse Ido, muito provavelmente, ele é um cara que não era judeu, cujo escrito acabou entrando para dentro do livro das crônicas. Deu para entender? Acabou entrando pro livro das crônicas. Então, enfim, isso é só um exemplo de que você tem aí o Balaão, você tem o Ido, você tem outros, né? Mas onde eu tô querendo chegar aqui, Marcos, para ficar bem claro pro pessoal, é que a atividade profética, ela não é vislumbrada com eventos futuros. Ela reconhece que Deus, ela pode tirar o véu e revelar o que vai acontecer lá na frente, no que diz respeito ao seu plano, seus propósitos e tudo aquilo que a gente já falou, mas o profeta, ele é muito mais ligado ao presente do que ao futuro. Então, por isso que a gente encontra, então, essa terceira ênfase, essa grande ênfase no texto profético do Antigo Testamento, em termos do clamor pela justiça social, pela proteção do quarteto da vulnerabilidade, o pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Então, você encontra os profetas como agentes que estão interpretando a aliança de Deus, interpretando a realidade e estão chamando o povo para uma aplicação prática no chão da terra, no chão da realidade, dentro da cultura e da sociedade, daquilo que eles creem. Eles chamam o povo de Deus para sair da eteriedade da confissão de fé e entrar, sabe, no chão, no espaço da terra. Então, um equivalente neotestamentário muito claro disso é o livro de Tiago, no Novo Testamento, que fala, olha, sai do mundo do etéreo. Você crê que há um só Deus? Parabéns, parabéns. Até os demônios creem nisso, entendeu? Ser muito ortodoxo não quer dizer nada. Se você não provar a tua fé com práticas no chão da história, no tempo da realidade, com obras que evidenciam aquela fé que você tem, não adianta nada. Então, os profetas do Antigo Testamento faziam a mesma coisa. Eles falaram, olha, vocês são o povo de Deus, vocês são sacerdócio real, vocês são uma nação de propriedade exclusiva de Deus. Então, por que vocês são assim? Isso precisa aparecer na ação presente de vocês no tempo e na história, entendeu? É verdade que toda essa prédica, toda essa pregação, ela foi bastante enfatizada nos dias de hoje dentro da teologia chamada da teologia da libertação e teologia da missão integral e etc e tal, mas sim, a gente encontra isso lá. A gente tá lá, você vê o profeta dizendo, olha, vocês precisam praticar. O texto, embora o livro de Abacuque seja o meu favorito, o versículo do Antigo Testamento que eu amo, mais amo, é o texto de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, o que o Senhor requer de ti. Ele te mostrou, homem, o que o Senhor requer de ti. Pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Quando o profeta Miqueias, ele vai resumir o que significa ser um fiel ao Senhor, ele vai começar dizendo, começa pela prática da justiça, entendeu? Aqui no tempo e na história, é uma fé que encarna na realidade, é uma fé que pisa no chão. Eu costumo dizer pro pessoal aqui na minha igreja, é uma fé que tem poeira da vida.
sabe? Que sabe quando você chega em casa, você bate o pé assim, bate o pé da cidade no capacho? É isso, a nossa fé precisa ter essa poeira da vida. E aí a gente fica lá no louvorzão, no cantando para Jesus e não sei o quê, e se esquece dessa dimensão prática, real, que o profeta tá falando. Se vocês são de fato esse povo que vocês estão dizendo que vocês são, isso precisa aparecer no chão da realidade da história. E eu acho muito legal você falar isso, Isaac, porque você é um cara, vamos dizer assim, de um pensamento mais de direita na política, e não estamos discutindo política. Então, quando alguém que é um pensamento um pouco mais centro-esquerda fala, já está trazendo política para a interpretação bíblica. Não é bom ver você, um professor com pensamento mais liberal na política, mas que leva muito a sério os profetas. Você falando, cara, a justiça social, e aí você tem aquele quarteto, né? Que é a viúva, que não tinha amparo, o órfão, o estrangeiro, porque daí não tem nem o RG ali, e o pobre. E o miserável, pobre. O profeta, ele entra para dizer assim, ó, se fosse hoje, seria assim, o profeta falando, gente, não adianta vocês fazerem o culto aqui, onde vocês estão, e aqui na frente tem gente dormindo na rua. Exatamente. Ou não adianta vocês abrir uma igreja, sendo que nessa rua tem 3 igrejas e vocês estão gastando mais dinheiro em vez de fazer coisas para o reino. A profecia tem para hoje, né? Agora chegou a hora da gente contar as nossas histórias e hoje tem profecia, porque assim, existe uma linha mais conservadora que falou que cessou os dons, cessou, porque a gente vê, toda profecia tem a ver com a história redentiva, tem a ver com a história do povo de Deus ou da igreja. Exatamente. Se fechou o cânon, para que vai ter profecia? Então, tem profecia hoje, e se ela tem, como ela vai ser da história da redenção, como você falou, da igreja, se agora o cânon fechou? Eu acho que a gente primeiro precisa entender, porque lá em o texto que você está mencionando é o texto de 1 Coríntios capítulo 13, né? Quando então vier o que é perfeito, profecias e línguas cessarão, né? E aí, de maneira geral, o entendimento mais comum, talvez não vou dizer o mais predominante, mas o mais comum, assim, principalmente em conceitos mais conservadores, em contextos mais conservadores, é que o que vier o que é mais perfeito, ou o que vier o que é completo, está se referindo àquilo que é o cânon das escrituras. Então, já que veio o cânon da escritura, então a gente não precisa mais de profeta, tá? Não precisa mais de língua, os dons cessaram. Só que uma forçação de... Eu, como professor de hermenêutica, é uma forçação de barra nessa interpretação que Paulo nunca quis se referir a isso. Exatamente. Então, o grande problema dessa interpretação é que ela despreza completamente Efésios capítulo 4, entendeu? Efésios capítulo 4 deixa muito claro que ele concedeu. E aí, a cambalhota não, mas aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11, não é dom. Gente, o contexto está dizendo claramente que é dom. Que Deus subiu, que Jesus Cristo subiu, depois desceu, e ele concedeu dons aos homens, e aí no versículo 11 ele diz, e ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, esse negócio, Marquinhos, que a gente precisa tratar de maneira muito, muito clara, tá? Deus continua concedendo à igreja o dom da profecia. Agora, o que é o dom da profecia? É isso que é a grande interrogação. Se Deus ele continua concedendo à igreja os apóstolos, os profetas, os evangelistas e os pastores e mestres, então o que isso significa? Simples, muito, muito simples. Os profetas do tempo de hoje são aqueles que fazem aquilo que os profetas do passado faziam. Eles ouvem, eles encontram a palavra de Deus, então veio a palavra de Deus a fulano de tal dizendo, e este fala. Profecia hoje é o ministério da pregação, de não é ficar adivinhando quem vai ganhar a loteria ou não vai. O ministério da profecia hoje acontece na igreja como o ministério da proclamação da palavra de Deus. Então, toda a igreja precisa de um profeta. Em que sentido? Para ficar adivinhando o CPF dos irmãos na igreja? Não! A gente precisa de profetas na igreja hoje para que a palavra de Deus continue sendo proclamada a fim de alimentar, que é justamente esse o contexto lá de Efésios capítulo 4. Isso que eu ia falar. E é isso que Paulo está dizendo depois de Coríntios, dizendo, o mais importante é que a profecia, gostaria de falar em línguas, tudo, mas a profecia, né, ele está em Coríntios, acho que 14, ele vai falar sobre, profecia. Profecia, eu queria que vocês buscassem todos os dons, né? E, primeiramente o dom da profecia, porque profetizar é mais importante que falar em línguas, por exemplo, vai dizer o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 14. Lá em 1 Coríntios 14. Isso. Então, assim, claramente
claramente ele está falando de anunciar o evangelho, de fazer ali. Exatamente. Ele está dizendo, eu quero que todos vocês profetizem, porque se todos vocês profetizarem, todo mundo vai pregar o evangelho, todo mundo vai anunciar aquilo que já está registrado na escritura. O profeta é aquele que pega a palavra e fala ao povo, comunica ao povo, conduz o povo para dentro da palavra. Então, esse negócio de falar que os profetas hoje, aí é onde me separo bastante, dos movimentos mais, enfim, neopentecostais, porque os pentecostais, eles são firmeza, eu gosto dos pentecostais pra caramba. Agora, a minha treta é com muito neopentecostal, e aqui é por minha conta, tá, gente, não é culpa do Marcos, não, tem que liberar aqui o Marcos, livrar o Marcos, que senão daqui a pouco vão chamar ele de preconceituoso, porque, sou eu, tá na minha conta, deixa eu já falar, dar esse disclaimer aqui. Então, assim, você vê muitas vezes isso acontecendo hoje em dia, e aí você, enfim, despreza um aspecto importante da igreja, que é vital, sabe? Sem a palavra de Deus, como é que uma igreja sobrevive? Como é que um povo se é alimentado? Morre de inanição. Aí você vê a igreja do jeito que tá, é justamente porque não tem palavra, não tem profecia acontecendo dentro da igreja. Hoje eu abri meu dia com stories assim. Vamos falar de profecia? Você já recebeu uma profecia? Se cumpriu, não sei o quê. E eu recebi mais 300 mensagens. Eu não consegui ler. Se você foi uma que mandou a sua história, obrigado. Mas eu tinha que ficar só clicando porque não dava. Hoje eu tinha reunião, hoje foi bem puxado. Hoje não é minha folga, não. E aí, mas assim, cara, eu fiquei impressionado. E eu já tive profecia eu tive perda de uma visão total do meu olho, já tive profecia de cura, já tive de várias coisas. Eu tenho um amigo, acho que amigo nosso, o Baruque. Sim, e eles não podem ter filhos, e ele já contou a dor dele de tantas profecias sobre filhos que eles iam ter. Já fui usado por Deus para falar. Eu tive um sonho e eu vi uma amiga minha que não tinha filhos e eu contei esse sonho e a gente conta meio que nem presbiteriano. Olha, eu sonhei que você ia... ela tinha parado o tratamento, tinha tentado, eu sonhei que você ia ficar grávida. E assim, vamos morar e ela ficou grávida naquele mesmo ano. Então assim, já fui usado pouquíssimas vezes, mas já. Outras vezes eu nem tive coragem, mas depois que cumpri eu falei, Senhor, me perdoa, você já tinha me ajudado. E uma das maiores coisas da minha vida foi ir para a Comunidade da Vila, aonde o pastor que fundou, eu não fundei a Comunidade da Vila, quem fundou foi o Adrien. Amigão. E o Adrien estava comigo um dia na Glocal e veio uma profecia de uma pessoa muito amiga para ele, na minha frente, e falando, você vai largar, você vai abandonar uma filha sua e você vai para terras distantes. Ele chorou, Adrien chorar é uma coisa meio estranha. E aí eu lembro que ele me mandou um áudio. Marcos, você falou alguma coisa dos meus... Eu falei nada, cara. Você tá... E foi muito interessante que essa palavra mexeu com a minha vida, porque aí eu ia me mudar para uma outra igreja, ele também. E eu entendo que isso tem muito a ver com o evangelho. Hoje eu, como pastor ali numa igreja à frente, que ajudou a tudo acontecer, o evangelho ali é pregado para pessoas que eu não aconteceria, teria que acontecer de outra forma. Não acho que eu sou o centro ali, nem foi para mim a profecia. Mas o que eu quero dizer isso aqui, dizendo que sim, acredito no mover de Deus. Eu só não acho que é uma baseada, não é uma feira. Eu só acho assim, tem que ser levado mais a sério, a gente nem conversou isso, mas tem que ser levado mais a sério falsas profecias. Sim. Porque no Antigo Testamento um falso profeta tomava pedra. Podia ser morto. Era descredibilizado para sempre. Então não dá para a gente acreditar em pessoas que ficam distribuindo 10 profecias, uma deu certo e as outras. Exatamente. Então, assim, mas não nego que Deus ainda trabalha em favor da igreja. Aquele seu ponto que você colocou para mim é o mais importante. Exatamente. A primeira coisa é por que Deus está falando isso em favor da igreja? E às vezes Deus dá um sonho, tu acredita em sonhos também, como uma janela para algo que a gente não está percebendo, mas que Deus está fazendo. Mas temos que tomar o cuidado que a Bíblia manda a gente tomar. Como é que a gente discerne, né? Eu vou contar uma história aqui rapidão, tá? E aí eu fecho com o meu argumento do discernimento da profecia. Quando eu estava no processo de aplicar para o meu programa de mestrado fora do país, eu apliquei para 2 escolas. Eu apliquei para o Instituto Bíblico de Moody e apliquei para o Seminário Teológico de Dallas. Nessa época, ninguém sabia.
Porque é aquela máxima que diz, né? Se você quer que alguma coisa dê certo, não conte pra ninguém, né? Então, quem sabia desse plano de eu ir fazer um mestrado fora do país? Meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meu contexto familiar imediato, alguns mentores e professores que tinham sido meus professores lá na Palavra da Vida, e só. E a liderança da igreja, porque na época eu era o pastorzinho júnior da igreja, né? E só. E aí, nesse meio tempo, apliquei para essas duas escolas e fiquei esperando a resposta das escolas. Quem passou por esse processo sabe que, enfim, é um processo longo, demorado, não volta imediatamente a resposta e tudo mais. E aí a gente estava orando em casa, pedindo que o Senhor desse aí uma resposta sobre esse projeto. Nesse meio tempo, eu fui convidado para falar, Botelho, numa igrejinha, Assembleia de Deus, dentro dos cafundós ali da CUPC aqui em São Paulo, aqui, bem na quebrada, assim, na quebrada. E aí eu falei, não, vou lá, tal. A igreja era de um rapaz que tinha sido meu aluno no seminário do Betel Brasileiro e tudo mais, ele todo apaixonado, ô, pastor, vai lá na minha igreja e tal. Aí eu fui. Aí cheguei lá, no meio já cheguei meio preocupado, assim, né? Eu falei, nossa, não sei se eu vou sair vivo daqui da quebrada, né? E aí cheguei à igreja, uns irmãos muito fervorosos, muito calorosos, mas aquela liturgia assembleiana, né? As oportunidades, não sei o que, o culto de 2 horas e tralalá. E aí me deram a palavra, eu já tava meio assim, meu Deus do céu, eu tenho que ir embora, já são quase 10 horas da noite, eu vou sair dessa quebrada aqui, eu não sei como é que eu vou sair vivo desse lugar. Preguei aquele sermão coxinha, sabe, de três pontinhos e vamos embora. Até o pastor ficou meio assim, nossa, né? Tipo, tava esperando algo mais na hora de encerrar o culto, eu preguei aquele sermão, pá, terminou o culto. Aí veio uma irmã que me cutucou pra mim e falou assim, pastor, eu tenho uma palavra de Deus pra você. Eu, macaco velho, já anos de igreja evangélica, já tomando profetada de tudo quanto é lado, porque se dependesse das irmãzinhas da igreja, eu já teria casado com um monte de famosa por aí, né? Mas aí, o que aconteceu? A mulher virou pra mim e falou assim, pastor, eu tenho uma palavra do Senhor pra você, posso entregar? Aí eu falei, tá bom, irmão, pode falar. Ela falou, então senta aqui. Aí me pediu pra eu sentar. Ela falou, Deus falou comigo, e enquanto você estava pregando aí, eu nem sei o que você pregou, mas enquanto você estava pregando aí, Deus falou comigo e mandou te dizer que é dálias. Aí eu travei, né? Eu falei, como é que é, minha irmã? Como é que é? Ela falou, então, Deus manda te dizer que é dálias. Testifica, porque tem que testificar. Quem entra do contexto pentecostal sabe o que eu tô falando. Testifica, é porque você tem que testificar, né? Se não testificou, não testificou. Testificou, tá valendo. Aí nessa hora eu falei, não, testifica e tal. Ela, tá bom. Pastor, eu tenho uma pergunta pra você. Eu falei, pois não. O que é dálias? Aí eu virei pra ela e falei assim, olha, minha irmã, se eu tô entendendo direito, eu nunca tinha visto essa mulher na minha vida. Eu tava numa igreja que eu nunca tinha estado na minha vida. Eu falei, se eu estou entendendo direito, expliquei para ela, talvez seja Dallas que você queira se referir, e sim, de fato, isso faz sentido na minha realidade, porque eu tô esperando uma resposta, tarará, tarará. Cara, eu voltei para casa no manto, entrei no meu carro, eu lembro que eu tinha aquele CD do André Valadão Clássicos, hinos clássicos, da harpa cristã, do cantor cristão, eu voltava assim, no manto, assim, se eu fosse pentecostal, eu tava rodando, entendeu? Mas aí, enfim, cheguei em casa, tomei uma trucada da minha mãe, porque eu cheguei em casa, falei, mãe, eu vou pra Dallas, que eu vou pra Dallas, porque a irmã disse lá que eu vou pra Dallas e que não sei o que, e para lá, nunca vi ela na minha vida, eu tava lá pregando, ela olhou na minha cara e falou que tinha uma palavra de Deus e disse que eu ia pra Dallas. Aí eu virei e falei assim, aí minha mãe virou, mulher de oração, anos de caminhada com Deus e tal, ela virou pra mim, filho, Deuteronômio, capítulo 18, é o texto que você precisa ler antes de dormir. É por quê? Porque lá é o texto que ensina a gente a discernir o profeta e a profecia. Se o profeta falar e se cumprir, receba como da parte do Senhor. Se o profeta falar e isto não se cumprir, ele falou com presunção. Não tenha medo dele. Eu fiquei meio assim, meio chateado com a minha mãe quando ela falou isso, sabe? Ela fiquei meio chateada, tá querendo colocar água no meu chope. Mas enfim, domingo à noite, fui dormir, segunda-feira, passou, né? Era folga pastoral, né? Enfim, fui fazer minhas coisas. Na terça-feira cheguei na igreja, abri meu computador, baixei os e-mails, tinha lá um e-mail do departamento de admissão do seminário de Dallas dizendo, olha, seja bem-vindo, você está sendo recebido para fazer o programa de mestrado com bolsa integral. Então, como é que eu vou discernir essas coisas? Eu vou dizer que Deus não faz, eu vou dizer que isso que essa senhora era uma senhora que veio da parte do inimigo? De maneira nenhuma, sabe? Isso seria muita leviandade da minha parte, sabe? Eu acho que a gente é precioso Deus eventualmente mandar uma palavra como essa pra gente. E eu sei que Deus pode fazer, mas nós não somos o povo que caça irmão e irmã do coquinho. Nós não somos o povo que fica caçando gente que vai dar uma palavra pra gente. Nós somos o povo da palavra de Deus. E se Deus, de maneira
maneira excetiva, quiser eventualmente, em algum momento, acalmar o nosso coração, apaziguar o nosso coração, nos mostrar para onde que vai apontar a coisa, nos dizer para onde é que vai chegar, ok, receba como da parte do Senhor se o negócio se cumprir. Mas nós não somos o povo que fica caçando profecia, que fica caçando irmão que dá a palavra, que não sei o que. Nós somos o povo da palavra de Deus. A gente tem que ir para a igreja para ouvir a palavra de Deus, não para ouvir alguém dizer se eu vou namorar ou vou casar. A gente tem que ouvir e ser alimentado com a palavra de Deus, que o povo de Deus ouve a palavra de Deus. Então, Deus pode fazer? Eu tive N experiências na minha vida assim. Pode. Posso ir um pouquinho mais longe? Claro. Eu diria o seguinte: se você que está nos assistindo aqui frequenta uma igreja que dá muita ênfase a profecias e ficar fazendo profecias, provavelmente a sua igreja está carente da exposição da palavra de Deus. Exatamente. Porque uma igreja bem alimentada da exposição da Bíblia, do Evangelho de Jesus Cristo, das profecias de justiça do Antigo Testamento, da aliança do Deus amoroso e principalmente do batismo do Espírito Santo no sentido da salvação e transformação, você pode ter uma profecia, mas como um carinho de Deus especial na vida de alguém, nos bastidores, geralmente isso acontece. Mas porque quando a verdadeira profecia ela acontece na adoração do povo de Deus e quando ela recebe a exposição da palavra. Então, uma igreja carente que fica dando tempo, fica no louvorzinho ali, paga a luz, força no violão e no piano 20 minutos, e ainda tem a desculpa, vamos exercer os dons. O dom se exerce para o próximo e não como exibição para Deus. Se você está numa igreja dessa, não estou falando para sair, mas entenda a carência afetiva. É uma igreja que está com o púlpito fraco, que a gente diz, e que está gerando infantis na fé. E que isso precisa amadurecer. Porque uma igreja bem alimentada da exposição da palavra, não gera cristãos com essa busca frenética de uma palavra e cristãos imaturos que não conseguem tomar uma decisão sem receber uma profecia. Você está comigo nessa, Isaac? Eu totalmente com você. Eu acho que eu sou até um pouquinho mais radical. No seminário eu falo, simplesmente saia dessa igreja. Se na tua igreja só tem caçador de profeta, vai embora. Porque Deus nos deixou revelado a sua vontade na sua palavra, entendeu? E não por meio de fulano que fica achando aí, que dá testemunho e fica achando o CPF das pessoas na igreja. Isso não é o evangelho, isso não é a palavra de Deus, entendeu? Então, se na sua igreja você não encontra uma liderança comprometida em alimentar o povo de Deus com a palavra de Deus, vá embora, porque a sua saúde espiritual depende disso, entendeu? É ser zeloso de você mesmo, é cuidar de você e ir embora procurar uma comunidade fiel à palavra de Deus. Então, basicamente é isso. Eu acho que eu sou até um pouquinho mais radical. Lá no seminário, a gente já chegou tanto nesse ponto, assim, de... Eu sempre falo, tenta, seu chamado aí na igreja, não muda, mas eu sei que às vezes é melhor, porque as pessoas às vezes não têm essa autoridade de chegar no pastor e falar, pastor, prega mais a palavra, é difícil, eu entendo isso.